Pois. Naum capítulo 2, versículos de 1 a 13, quando Deus diz, a casa caiu. Gente, a história geral está contemporânea, está cheia de episódios que demonstram claramente que chega um momento que Deus diz, a casa caiu. Segunda-feira, Débora e eu assistimos um programa no National Geographic, que não é programa para se assistir quando você está de folga, mas aprove a Deus que a gente assistisse, sobre o Níger, quando houve o golpe de Estado recente naquele país da África subsaariana, do Sahel africano. E muito daquilo que aconteceu no Níger foi oriundo daquilo que aconteceu na Líbia, com um sujeito chamado Muammar Gaddafi, que eu nem vou estar dando muito cartaz para ele, falando dele, mas o modo como ele foi encontrado e morto como um cachorro. Um dia, Deus diz, a casa caiu. No domingo eu falei de Herodes Antipas, mas o Herodes que foi comido por bicho foi o Herodes Acriba I. Mas o Antipas foi o que mandou executar João Batista. E o que veio antes dele, o tal de Herodes o Grande, também foi perverso. Foi o que mandou matar os meninos abaixo de 2 anos de idade. Mas foi um agente de Deus, porque por isso José fugiu para o Egito para cumprir a profecia de Oséias, capítulo 11, do Egito, chamei o meu filho. Quando Herodes o Grande morreu, houve uma festa. Diz a história que ele mandou prender todos os seus adversários políticos, porque ele não queria ninguém comemorando ele estava já enfermo, aquela situação, sabia que iria chegar o seu fim, mas ele acabou em sua morte. Inimigos soltaram os prisioneiros e houve uma grande comemoração. Deus disse, a casa caiu. Nós estamos falando, amados, dos assírios. Há registros históricos que falam de quanto os reis da Síria eram perversos. E eu só vou falar isso para tentar explicar para você por que o livro de Naum o profeta fala com tanta alegria acerca daquilo que iria acontecer com o rei da Síria e com a cidade de Nínive. Mas só para você ter anotado algumas referências, Senaqueribe, por exemplo, um dia ele escreveu, eu varri toda essa terra como furacão, devastei 34 cidades, queimando-as com fogo. Era esse tipo de pessoa. Esar-Hadon foi o que levou o rei Manassés cativo. Eu tinha dito para Nínive, mas ele foi levado para a Babilônia. Está lá em 2 Crônicas 33, 11. Um outro rei chamado Assurpanipal informou o seguinte nos seus registros, Léo. Ele informou que rasgou os lábios e as mãos de reis e que pôs arreios em 3 reis e os obrigou a puxarem o seu carro de guerra. Nós estamos falando de gente assim. Era natural para a Síria e para os seus reis praticarem violência e injustiça. E Nínive se achava inexpugnável porque era uma cidade fortificada por um muro de 30 metros de altura
e à beira das muralhas havia um fosso de 40 metros de largura. Nínive só não contava com a intervenção do Senhor. Os registros a respeito da crueldade daqueles reis chegaram ao Senhor. Um deles, por exemplo, há registros assírios que um dos reis disse o seguinte: quanto àqueles, isto é, os inimigos capturados, eu cortei a boca deles, isto é, a língua, e os humilhei. O restante do povo, ainda vivo, eu deixei junto as estátuas, entre as quais haviam abatido. Naquele momento, eu abati as pessoas ali como oferenda, à sombra do rei Senaqueribe, o pai do pai que me gerou. Seus corpos desmembrados eu dei como alimento aos cães, porcos, lobos e águias, aos pássaros do céu e aos peixes das profundezas. Por isso justifica-se sim a fala do profeta. Deus, no ano 612, disse: a casa caiu, Nínive. Olha o texto. Capítulo 2. O destruidor avança contra você, Nínive. Guarde a fortaleza, vigie o caminho, prepare-se para lutar, reúna todas as suas forças. Porque o Senhor restaurará a glória de Jacó como a glória de Israel. Porque saqueadores os saquearam e destruíram os seus ramos. Os escudos dos seus heróis são vermelhos, os homens valentes vestem escarlate. Os carros de guerra brilham como fogo no dia da sua preparação, e as lanças são agitadas. Os carros de guerra passam furiosamente pelas ruas e se cruzam, velozes pelas praças. Parecem tochas, correm como um relâmpago. Os nobres são chamados, mas tropeçam no seu caminho, apressam-se para chegar à muralha e preparam a defesa. As comportas dos rios se abrem, o palácio é destruído. Está decretado, a cidade rainha, como Nínive era chamada, está despida, levada em cativeiro. As suas servas gemem como pombas e batem no peito. Nínive, desde que existe, tem sido como um tanque de águas. Mas agora o seu povo foge. Alguém grita: parem, parem, mas ninguém se volta. Saqueiem a prata, saqueiem o ouro, porque os tesouros não têm fim. A cidade está repleta de objetos de valor, vazio, desolação, ruína. O coração se derrete, os joelhos tremem, acabam-se as forças e o rosto de todos empalidece. Há aproximadamente 608, 609, uma confederação de exércitos babilônios e medos cercam Nínive. E aproveitam, então, o momento correto de, através do leito dos rios, Nínive é banhada pelo rio Tigre. Uma tempestade, vinda do próprio Deus, obviamente, fez com que Nínive fosse alagada. Aquilo que Naum está vendo aqui aconteceu. Versículo 8. Nínive, desde que existe, tem sido como um tanque de águas. Mas agora o seu povo foge. E alguém grita: parem, parem, mas ninguém se volta. Babilônios e medos saqueiam a cidade. Vazio, desolação, ruína. O surpreendente fim de Nínive. E a parte de hoje da mensagem
É versículo 11 a 13. Onde a gente precisa entender um pouco do contexto para ver por que Naum fez essa referência aos leões. Onde está agora o covil dos leões e o lugar onde os leãozinhos se alimentavam, onde passeavam o leão, a leoa e o filhote do leão, sem que ninguém os espantasse? O leão arrebatava o bastante para os seus filhotes, estrangulava a presa para as suas leoas, e enchia de vítimas as suas cavernas e os seus covis de rapina. Eis que eu estou contra você. Diga misericórdia, porque quando o Senhor diz a um homem orgulhoso, a uma mulher orgulhosa, eis que eu estou contra você, se segura. Queimarei os seus carros de guerra, a espada devorará os seus leõezinhos, arrancarei da terra a sua presa, e nunca mais se ouvirá a voz dos seus embaixadores. Deus, por favor, continue falando ao coração da sua igreja, que a gente possa trazer essa mensagem para nós. Nós que muitas vezes nos sentimos oprimidos em meio a tanta gente arrogante, gente que se acha Deus. Nos ajude a temê-lo antes de temer qualquer homem. Porque chega o momento que a sua paciência encontra limites. No nome de Jesus, fale conosco. Amém e amém. Na quinta passada eu citei um puritano chamado William Gurnall, que vai dizer o seguinte: nada mais suave do que o mar, mas quando agitado em uma tempestade, nada se enfurece mais. Nada é tão doce quanto a paciência e a bondade de Deus. Nós cantamos a bondade de Deus, né? Só que nada tão terrível quanto a sua ira quando pega fogo. Não tem como, queridão e queridona. Os arrogantes caem. No contexto eleitoral como nossa cidade está enfrentando, eu só vou falar da nossa cidade. O que a gente vê é uma briga de egos. De gente orgulhosa, querendo mostrar o orgulho do outro. De gente vaidosa, expondo a vaidade do outro. Isso fede. Mas Deus não se deixa enganar. A Assíria, que havia sido navalha de Deus para punir o povo de Israel em 722, ocupando Samaria, deportando a população, misturando com população gentia, de onde surgiram os samaritanos. É a mesma Assíria que agora, ao invés de navalha de Deus, ela é navalhada por Deus. E Deus diz não. Você que rapou os seus vizinhos, agora é tempo de quebrar a navalha. É tempo de mostrar quem está no comando. Escudos vermelhos do sangue dos seus inimigos, do seu próprio sangue também, de cada soldado. Carros de guerra que os assírios julgavam serem suas principais armas de guerra e lanças pontiagudas. Nada disso foi o bastante. Chega um determinado momento que Deus diz: chega. Versículo 6 fala de comportas dos rios que se romperam. E eu já lhes expliquei o que aconteceu.
João Calvino diz que nada ou não há nada nos homens, nenhuma coragem, exceto quando Deus os supre com vigor. Tão logo ele retira o seu espírito, aqueles que antes eram os mais valentes desmaiam, e aqueles que resfolegavam grande ferocidade tornam-se fracos e frágeis. Agora, Naum se aproveita de um elemento bastante conhecido. Os reis assírios se julgavam caçadores de leões. Eles praticavam isso como esporte. Havia nos palácios vários corpos, cadáveres, né, de leões embalsamados. A figura do leão era bastante usada pelos imperadores assírios. Eles mesmos costumavam se retratar em literatura, em registros, como leões que atacavam a presa. Tiglat-Pileser I, por exemplo, deixou registrado o seguinte: eu deixei as carruagens e tomei a frente dos meus soldados. Eu fui corajoso como um leão e avancei triunfantemente entre os cumes íngremes das montanhas. Senaqueribe, um outro rei, retratou a si mesmo assim: eu me enfureci como um leão e dei ordens para que marchassem em direção à Babilônia para confrontá-lo. Esar-Razon, que prendeu o rei Manassés, deixou escrito nos seus registros: eu me enfureci como um leão, vesti minha cota de malha e coloquei sobre a minha cabeça um capacete apropriado para a batalha. A fixação dos reis assírios pelos leões era tão grande que Assurbanipal, por exemplo, dizia o seguinte: reis entre os homens e leões entre os animais eram impotentes diante do meu arco. Olha só o que esse cidadão falava. Não há reis entre os homens, nem leões entre os animais, que são páreos diante do meu arco. Eles gostavam de contar historinhas, e isso tem registros. Eu quero citar aqui o meu querido Tiago Abdala, um dos meus professores, que desenvolveu uma pesquisa vasta sobre literatura síria. Um jovem promissor, professor do Instituto Palavra da Vida em Belém, professor também do Seminário Batista Equatorial, fez uma pesquisa fantástica para o seu livro sobre Naum. Ele diz, por exemplo, que os monarcas, os reis assírios, eles se gabavam da grande quantidade de leões que matavam. E eles se julgavam, por conta disso, JBK, reis do universo. Porque como o leão, o rei dos animais, Valdir, eles matavam os leões, eles eram reis do universo. Há um registro, por exemplo, de Assurbanipal dizendo o seguinte: eu, Assurbanipal, rei do mundo, rei da Síria, enquanto me divertia a pé, agarrei pela orelha um leão feroz que nasceu na estepe, e com o apoio do deus Ashur e da deusa Estar, senhora da batalha, perfurei o corpo dele com a lança que estava em minha mão. Só um paralelo aqui, um contraste com Davi, não é? Davi também matou leão, mas ele dizia que ele o fazia por conta do Senhor, que era com ele. Esses reis não. Eles se julgavam demais. Me permita usar uma expressão popular: eles se achavam demais. Por isso que no versículo 11, Naum diz assim: onde está agora o covil dos leões? O lugar onde os leõezinhos se alimentavam? Onde passeava o leão, a leoa, o filhote do leão, sem que ninguém os espantasse? O leão arrebatava bastante para os seus filhotes, estrangulava a presa para suas leoas, enchia de vítimas as suas cavernas, os seus covis de rapina.
Historiadores chegam a dizer de que haviam vários leões em Nínive por conta do contexto local, não é? Favorecia, sobretudo por conta da construção de palácios e de casas, foram entrando então nas matas onde eram os habitats dos leões, e eles apareciam recorrentemente. E agora o Senhor diz: onde está? Cadê a sua força, Nínive? Onde está agora? O Senhor dos Exércitos está dizendo: eu estou contra você. Quem governa o mundo sou eu. Quem dá ordem aos leões sou eu. A Assíria, amados, para o Senhor, era apenas um leão a seu serviço. Era a vara do seu juízo. Não há ninguém que pode chegar diante de Deus e dizer: olha, eu sou quem sou, eu faço o que eu faço. É muita arrogância humana querer se colocar maior do que Deus. Quem governa sobre todas as coisas? É o Senhor. Isaías 37, 16. O rei Ezequias, estendendo a carta diante do Senhor, depois das palavras ferinas da carta do rei da Assíria, lida por um dos seus enviados, ele chega e diz o seguinte, preste atenção: ó Senhor, 37:16, dos exércitos, Deus de Israel, que estás entronizado acima dos querubins, somente tu és o Deus de todos os reinos da terra. Tu fizeste os céus e a terra. Tema o Senhor. Mas, queridão, queridona, preste atenção aqui. O texto está dizendo que o Senhor está contra Nínive. O texto está deixando claro: eu estou contra você. Versículo 13. Queimarei os seus carros de guerra, a espada devorará os seus leõezinhos, arrancarei da terra a sua presa, nunca mais se ouvirá a voz dos seus embaixadores. Façam um contraste desse verso 2:13 com 1:15. Eis sobre os montes os pés dos que anunciam boas novas, do que anuncia a paz. Celebre as suas festas, ó Judá, cumpra os seus votos, porque o ímpio não mais passará por você, ele foi inteiramente exterminado. O povo de Deus tem motivos para celebrar. E o povo de Nínive tem motivos para lamentar. E mesmo assim o lamento dele seria cortado, interrompido, silenciado nessa expressão, preste atenção: nunca mais se ouvirá a voz dos seus embaixadores. Mas olha para mim, queridão e queridona. Mais tarde, em 586, estamos falando da derrocada de Nínive, 612. Em 586 a.C., você sabe que a datação é decrescente. Deus precisou dizer para o povo dele: eu estou contra você. Então, antes que você fique confortável como igreja, nesta noite, dizendo o seguinte: então vai ter realmente, Deus vai dizer: eu estou contra todos aqueles que me perseguem, esse povo, esse sistema do mundo, e Deus também está com seus holofotes para dentro da igreja. Deus também está com seus alto-falantes para dentro da igreja.
Ezequiel 5, 7 a 8, o Senhor diz: portanto, assim diz o Senhor, Deus, vocês são mais rebeldes do que as nações que estão ao seu redor. Não andaram nos meus estatutos, não executaram os meus juízos, nem procederam segundo o direito das nações ao redor de vocês. Por isso, assim diz o Senhor Deus: eis que eu mesmo, estou contra você, Jerusalém, e vou executar os meus juízos dentro de você, à vista das nações. E olhe para mim, foi isso que aconteceu. Em Lamentações de Jeremias tem relatos, e outros textos também, que o cerco que fora feito em Jerusalém pelos babilônios, Abacuque tinha razão. Abacuque reclama que Deus estava permitindo que houvesse injustiça dentro do povo de Deus. Deus diz: eu vou resolver esse problema, Abacuque. Eu vou enviar os babilônios. Repare a linha do tempo. Foram os babilônios e os medos que tomaram a Síria. E agora, os babilônios se voltam contra o povo de Deus. Enviados pelo próprio Deus. Porque Deus diz através do profeta Ezequiel, que é um profeta exílico, aquele período mesmo. Por isso, assim diz o Senhor Deus: eis que eu mesmo estou contra você, Jerusalém. Queridão, queridona, por favor, preste muita atenção nisso. O juízo de Deus vai começar na casa de Deus. Vai se voltar contra a gente. A gente olha a história, a gente olha aquilo que está em volta, mas a gente não pode se esquecer daquilo que, por exemplo, Pedro vai dizer na sua primeira carta, no capítulo 4, versículo 17, porque chegou o tempo de começar o juízo pela casa de Deus, e se começa por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? E se com dificuldade que o justo é salvo, que será do ímpio e do pecador? Queridão, queridona, a minha mensagem de domingo dá para fazer uma relação direta aqui. Hebreus capítulo 10, o juízo de Deus, na advertência também de que nós precisamos estar vigilantes e perseverantes. Hebreus capítulo 10, versículos 35 em diante. Portanto, não percam a confiança de vocês, porque ela tem grande recompensa. Vocês precisam perseverar. Repita comigo: perseverar. Tem que perseverar, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcance a promessa. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não irá demorar, mas o meu justo viverá pela fé. Citando Abacuque: se retroceder, dele a minha alma não se agradará. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, mas somos da fé para a preservação da alma. Eu preciso alertar a igreja reunida nessa noite. A igreja de Éfeso, Apocalipse 2:4, o Senhor diz: tenho, porém, contra você o seguinte: você abandonou seu primeiro amor. Queridão, queridona, a igreja do Senhor Jesus em nossos dias tem abandonado o primeiro amor. Nós estamos como Éfeso. Mas aí você está pensando: mas pastor, é só como Éfeso? Não, não. Se segurem na cadeira. Nós estamos também como a igreja de Tiatira. Apocalipse 2:20. Tenho, porém, contra você o fato de você tolerar que essa mulher Jezabel, que se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticar a prostituição
e a comer coisas sacrificadas aos ídolos. Não dá para brincar com as coisas de Deus, amados. Não dá para se iludir de que a gente pode manter a nossa fé privatizada, como se ela fosse apenas uma parte da nossa vida. A nossa fé precisa abarcar toda a nossa vida. Você não pode de maneira alguma se debaldar neste mundão de meu Deus, quer seja através de vícios, quer seja através de ideologias, quer seja através de quaisquer movimentos que deponham contra os princípios da palavra de Deus. Nós somos chamados por Deus para sermos santos, porque senão o Senhor vai dizer a nós: eu estou contra você. Onde está o primeiro amor? Por que você tolera o pecado da prostituição? Por que nós temos uma igreja, amados? Parece-me, a impressão que eu tenho é de que nós somos uma igreja que quer por demais agradar-se do mundo. Nós não queremos confrontar valores pecaminosos da nossa sociedade. E amados, vamos prestar atenção aqui. Se Paulo diz, se Deus é por nós, ninguém pode estar contra nós, a recíproca também é verdadeira. Se Deus estiver contra nós, preciso completar? Não adianta que estiver por nós, amados. Deus chegou para a Síria e diz: olha, eu estou contra ti. E aconteceu. A verdade do pronunciamento de Deus está escrito no destino de Nínive. Mas eu creio, queridão e queridona, por favor, que Deus ainda continua sendo leal à promessa que fez para Abraão. Está lá em Gálatas 3,16. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Não diz e aos descendentes, como falando de muitos, porém como falando de um só, e ao seu descendente, que é Cristo. Nós estamos, queridão e queridona, preste atenção, ainda debaixo desse guarda-chuva das promessas de Deus a Abraão. Por isso que a gente assiste as notícias, a gente fica chocado. É interessante, né? Por exemplo, se você está acompanhando aquilo que está acontecendo no Israel e no Líbano, e a promessa de Israel de invadir, não será a primeira vez, será pelo menos a terceira vez, invadir o Líbano por terra, não apenas bombardeios aéreos, mas também por terra. Israel, Líbano, está tudo na Bíblia. Não tem como, amados. Nós precisamos clamar ao Senhor dos Exércitos. A oração deve ser o seguinte, preste atenção aqui. Senhor, por mais que as questões deste mundo me façam ter algum lado, eu não posso ser de lado algum permanentemente ou de todo o meu coração. Porque tanto a Síria quanto a Babilônia são inimigas de Deus. Eu, como povo de Deus, preciso estar a favor de Ti. A minha lealdade precisa ser ao Senhor. Não seja leal a homens. Não mata e nem morra por homens e ideologias. Não faça inimigos nessa campanha em nossa cidade, inimigos. Não seja pesado nos seus comentários.
Não adore homens. Não sirva a homens. Mas eu sei que alguns pensam, mas e como é que eu vou me sustentar? É Deus quem te sustenta. Ah, mas eu preciso se manifeste quietamente, porque o leão da tribo de Judá venceu. E Apocalipse 5 diz que ele é digno de abrir o livro. A história está caminhando para o fim, amados. E amados, coloque isso na cabeça de vocês. O Armagedon está próximo. E Lula, Bolsonaro, Ferretti, Renato, qualquer que seja, são peões na mão do grande jogador. Ele mexe como ele quer. Quando o Senhor dos Exércitos resolve agir soberana, supremamente, assentado em seu trono, cercado por sua corte celestial, possuindo todos os recursos do universo para executar juízo, como, onde e a quem Ele quer, cabe ao povo de Deus, ao povo fiel do Senhor, descansar diante do cuidado onipotente e pessoal deste Deus de amor. Eu fiquei, Washington, Esther, pensando na questão do leão. Eu me lembrei de Paulo, quando vai escrever para Timóteo, dizendo o seguinte, aleluia. Na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor. Todos me abandonaram. Paulo dizendo, hein? 2 Timóteo 4, 16 e 17. Que isto não lhe seja posto na conta. Mas o Senhor esteve ao meu lado. E me revestiu de forças. Para que através de mim a pregação fosse plenamente cumprida. E todos os gentios a ouvissem. E aí que vem a expressão que eu quero destacar. E fui libertado da boca do leão. Foi inevitável fazer essa comparação aqui. Em Naum 2, 11, Deus diz, onde está agora o covil dos leões? Em 2 Timóteo 4, 17, Paulo testemunha de que ele havia sido libertado da boca do leão. Dê 2 cliques aí, meu queridão Mateus, caminhando para o final. Deus alerta aos arrogantes. Deus alerta aos arrogantes. Um dia todos irão prestar contas das suas palavras e atos. Eu preciso explicar o que é todos? Não, né? Todos. E prestar contas diante de suas palavras e atos. Podemos ter esse pecado agasalhado no coração se ao menos percebermos. Quer ver? E Tiago Abdala soltou essa pérola aqui de reflexão. Muitas vezes, preste atenção aqui, nós acreditamos nos elogios que recebemos. O problema, Kelly, não é pessoas lhe elogiarem, é você acreditar neles. Nós acreditamos, pensando que somos realmente bons. E que a causa maior daquilo que conquistamos foi eu. Tudo eu. Nós passamos a cultivar, Max, uma atitude, uma vida de autossuficiência.
Com isso, esquecemos de orar e respondemos às críticas e às confrontações, principalmente em redes sociais. A pessoa é um gatinho na vida real, um ratinho, mas na rede social ele se torna um leão. Responde com fúria de leão. E aí o Senhor fala para estes: onde está o covil de leões? Eu estou contra você. Nós queremos que as pessoas vejam o nosso sucesso. Não é à toa que esse pessoal que trabalha nas redes sociais, uma turma, tem esse nome que o próprio nome já diz. São influencers. O que é influencers? São pessoas que se acham. A gente confia no nosso sucesso, nas conquistas, na fama. Mas a gente precisa se lembrar daquilo que Tiago 4,6 fala. Deus se opõe aos arrogantes, porém dá graça aos humildes. Um clique em Mateus. Sinta-se encorajado por essa palavra de consolo. E esta é a origem do nome de Naum. Naum significa consolo. Deus faz justiça àqueles que são vítimas da arrogância dos outros. Agora, não é justiça nos seus termos, é nos de Deus. Gente, Deus vai fazer. Em Isaías 14:13, a motivação por trás da rebelião de Satanás é exposta quando lideradas por Lúcifer, criaturas angélicas, belas e gloriosas, arrogantemente desejaram para si reconhecimento e prestígios iguais aos do próprio Deus. Um deles dizia: eu subirei o céu acima das estrelas de Deus e exaltarei o meu trono. Só que Deus não permitiu. Apocalipse capítulo 12 fala que houve uma expulsão dos céus, do dragão, do diabo e dos seus anjos rebeldes. Cuidado com o orgulho. John Stott vai dizer de que o orgulho é mais do que o primeiro dos 7 pecados capitais. É a essência de todo pecado. Da última tela, eu não quero terminar de maneira sombria, mas eu preciso falar a verdade. Eu preciso lhes dizer que nós estamos rumo ao Armagedon, ao fim dos tempos. Pedro vai dizer isso na sua segunda carta, no capítulo 13, 3-7. Antes de tudo, saibam que nos últimos dias virão escarnecedores com as suas zombarias, andando segundo as suas próprias paixões e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais morreram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação, eles dizem. Tema ao Senhor e ouça essa palavra. Acontece que, de propósito, esquecem que os céus existem desde muito tempo e que a terra surgiu da água e através da água pela palavra de Deus. Com base nessa palavra, também o mundo daquele tempo foi destruído, afogado em água. Tanto Noé quanto a Síria também foi destruído em água. Pela mesma palavra, os céus e a terra, que agora existem, têm sido guardados, preste atenção, para o fogo, estando reservados para o dia do juízo e da destruição
dos ímpios. Abaixa a cabeça. Tema o Senhor. Deus segue o seu próprio padrão de justiça. Deus tem um padrão definido. Ele age soberanamente no mundo. Deus não tem conselheiros. Ele está o tempo todo impondo o seu juízo e salvação a quem lhe cabe fazer. Não dê ordens a Deus. Clame, crendo que a vontade dele será feita na terra, como é feita no céu. E mesmo que essa vontade não lhe agrade, queridão e queridona, o problema é seu de não se agradar. Deus faz o que Ele quer. Jeremias 18, Deus diz: eu faço do barro de Israel aquilo que eu quero, assim como o oleiro faz o que quer com seu barro e com seu vaso. Coloque isso na cabeça. Ele faz tudo o que lhe apraz. Salmo 114. Ele faz tudo o que lhe apraz. Deus não tem conselheiros, amados. E Deus não lhe chamou para brigar por Ele, para defender as pautas dEle. Ele não precisa de nós para militarmos por Ele. Ele só quer que reconheçamos o seu governo. Venha o seu reino. Na oração que Jesus ensinou em Mateus 6, 9 a 11. Venha o seu reino. Seja feita a sua vontade, assim na terra, como no céu. Obrigado, Deus, por essa palavra. Leva-nos em paz para os nossos lares, confiados em Ti e na Tua soberania justa. Em o nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe a todos, queridão e queridona.